Já teve algum momento dentro do seu relacionamento que você parou e pensou: o que vai dentro da cabeça dessa pessoa? Imagine se você tivesse o manual de instruções da pessoa amada. Se você pudesse olhar para algum lugar e se guiar, poder saber as tendências de comportamento dessa pessoa e saber a lente dos óculos pelos quais ela enxerga o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Samela Antunes, terapeuta, palestrante e especialista nos 4 temperamentos. Nos 2 primeiros vídeos dessa série, eu falei sobre o temperamento colérico, o temperamento melancólico, falei sobre o fleumático e o sanguíneo. Então eu expliquei como cada temperamento se comporta, quais são essas tendências de comportamento dentro do relacionamento. E fiz as correlações entre esses temperamentos. Então, falei sanguíneo com sanguíneo, sanguíneo com fleumático, fleumático com fleumático. Então, todas essas combinações já foram feitas nesses 2 primeiros vídeos. E hoje eu vou fazer as 4 combinações que estavam faltando. E a proposta do vídeo é mostrar os pontos positivos dessas combinações e também aonde pode, assim, dar errado. E como pode ajustar essas tendências dentro do relacionamento. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fique comigo até o final. E vamos começar pelo temperamento colérico e sanguíneo. Ar com fogo. O que dá? Vou começar lendo as tendências dessa combinação. Energia alta, movimento constante, iniciativa. Olha, esses 2 aqui juntos é iniciativa pura. O colérico gosta de fazer acontecer, enquanto o sanguíneo busca diversão e novidades. Qual ponto forte? Quando há maturidade, o colérico consegue inspirar ação e foco. E o sanguíneo traz leveza e criatividade, deixando o relacionamento mais vibrante e dinâmico. E em que ponto precisam estar atentos essa combinação? O colérico pode achar o sanguíneo disperso ou pouco comprometido. O sanguíneo pode sentir o colérico controlando ou cobrando demais. Como ajustar? Como fazer diferente? O colérico aprende a conduzir com paciência, valorizando a espontaneidade do sanguíneo. E o sanguíneo precisa praticar foco e compromisso, acompanhando projetos e decisões do parceiro. Assim, ambos encontram equilíbrio entre ação e diversão, sem frustração. Se a gente for pensar nesses 2 temperamentos a partir do elemento da natureza que eles são associados, então o colérico é associado ao fogo e o sanguíneo é associado ao ar. Samela, mas eu não sabia disso. Então é porque provavelmente você não é inscrito no canal. Então se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum desses conteúdos que podem transformar a sua vida. Porque aqui eu falo sobre um autoconhecimento. Mas não é aquele autoconhecimento, sabe, que a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo e a nossa vida não anda? Não. Aqui a gente fala de autoconhecimento que deve nos conduzir a uma vida produtiva, a uma vida transformada, ao amadurecimento da nossa personalidade. É um autoconhecimento que não só nos transforma, mas transforma tudo que está ao nosso redor. Então, o temperamento colérico, ele tem a característica seca e a característica quente. Então, ele expande. E o sanguíneo, ele tem a característica úmida. O oposto, as características opostas, né, entre esses 2 temperamentos é seco para o colérico e úmido para o sanguíneo. E qual é a característica que eles têm em comum? É a quentura, a expansão, o movimento. A diferença desses 2 temperamentos está justamente na secura, porque o colérico ele vai ser mais direto, mais objetivo, ele vai estar focado ali pelas ideias, ele é movido pelos ideais, pelo que ele acha, pelo que ele acredita. Já o sanguíneo, ele é o oposto. Ele é movido pelas relações interpessoais, ele envolve, se deixa envolver pelas coisas que estão ao redor dele, por causa justamente da característica úmida. Então, ele é o ar, ele envolve, ele traz essa leveza, essa alegria para o relacionamento, esse dinamismo. Já o colérico vai trazer mais o foco e a direção. Aqui é uma combinação ótima para ser trabalhado, porque a dificuldade justamente do sanguíneo é manter o foco. Você direcionar o ar é muito difícil. Então ele está aí voando, a dispersão é com ele mesmo. Só que se ele
estiver atento ao seu parceiro, à sua parceira, der ouvidos, ele vai ter esse direcionamento. O colérico vai estar ali, olha, vamos por aqui, vamos por ali, mantendo, né, aquela constância. Porque os dois se motivam rápido por causa da quentura. Então, eles se envolvem em projetos, eles se animam. A diferença é que o sanguíneo provavelmente vai ser fogo de palha. Enquanto o colérico é aquele fogo persistente dentro de um projeto, dentro do relacionamento, com objetivos e foco, o sanguíneo ele vai começar, mas daqui a 5 minutos alguma coisa aconteceu e ele já se dispersou. E o colérico também pode aprender com o temperamento sanguíneo. Por quê? Dentro do relacionamento, a leveza, a tranquilidade, a harmonia é muito importante. E isso não é leveza, harmonia, tranquilidade, não é o lema do colérico. Então, para ele, é guerra, é atrito. E às vezes no dia a dia, sabe? O colérico fica assim, ele busca. Gente, eu sou colérica, entendeu? Então eu posso falar com propriedade. A gente, sem perceber, a gente fica olhando os atritos, a gente fica olhando as coisas que precisam ser da nossa forma, da nossa maneira, a gente acaba sendo muito controlador. E o sanguíneo tem uma visão mais leve, mais primaveril da vida. Então, se o colérico conseguir olhar respeitando o seu parceiro, o tempo dele, as motivações dele, ele consegue trazer essa leveza para dentro do relacionamento. Apesar de, muitas vezes, não ser o objetivo do colérico. Naturalmente, o colérico ele não se motiva, vamos deixar a vida mais leve, vamos deixar a vida mais harmoniosa. Não é o que ele está procurando. Mas se você realmente ama o seu parceiro, ama a sua esposa, o seu esposo, você precisa buscar isso porque é necessário. Aos seus olhos, não é algo tão importante, mas com certeza isso faz a diferença para um relacionamento saudável e feliz. E eu tenho certeza que você quer isso para a sua vida e para a pessoa que você ama. Você pode parar e pensar, Samila, mas eu não estou conseguindo entender como o meu parceiro funciona, eu não estou conseguindo lidar com as nossas diferenças. Será que realmente essas são as tendências do temperamento dele, são as minhas? Como que eu posso resolver isso? Eu não estou me sentindo compreendida por mim mesma ou pelo meu parceiro, pela minha parceira. Você pode me ajudar? Sim, eu posso te ajudar. Por isso que eu criei o workshop O Tempero do Meu Relacionamento, justamente para você entender as tendências de cada temperamento e depois as combinações. E ali, dentro do workshop, eu te dou as ferramentas para você lidar com essas diferenças. Então, clique no primeiro comentário fixado e adquira agora. E agora mesmo você já terá acesso a todas essas informações que podem transformar o seu relacionamento. Me deixe te ajudar. Agora, nós vamos falar sobre o temperamento sanguíneo e o temperamento melancólico. Terra e ar. Esses dois temperamentos são opostos entre si. Lembrando aqui a associação, o sanguíneo é associado ao ar. E esse elemento é o menos estruturado. Ele é o menos estruturado de todos. Você consegue ver o ar? Você consegue tocar, pegar, segurar? Não consegue. E a Terra é o oposto, ele é o mais estruturado de todos os elementos. E agora eu vou ler aqui para vocês. As tendências. Contraste entre leveza, extroversão, profundidade e reserva. Então, o sanguíneo, ele é leve e extrovertido, e o melancólico, ele é profundo e reservado. Quais são os pontos fortes desse relacionamento? O sanguíneo incentiva novas experiências. O melancólico traz estabilidade e reflexão. Juntos, aprendem a viver com intensidade e cuidado. A intensidade do sanguíneo e o cuidado do melancólico. E onde eles precisam estar atentos. O melancólico pode achar o sanguíneo superficial ou impulsivo. Achar não, né, gente? Eles são... Só que quando eles não têm a personalidade madura, quando eles amadurecem a personalidade, eles conseguem equilibrar esses pontos. O sanguíneo pode sentir o melancólico pessimista ou fechado demais. E é realmente o que acontece quando o melancólico não está maduro, quando não está consciente das suas tendências. E como fazer diferente? O sanguíneo aprende a respeitar os limites do melancólico. O melancólico pratica abertura e leveza. Isso cria um relacionamento mais equilibrado e enriquecedor. Gente, uma pausa aqui. Eu tive que mudar a câmera de lugar porque o sol já estava batendo no meu rosto,
já estava chegando toda hora para frente e as costas estavam doendo. Pode ser que a luminosidade tenha diminuído um pouco, mas vamos continuar, vamos seguir. O melancólico dentro do relacionamento, ele passa essa sensação de segurança, de confiança. O parceiro olha para ele e sente essa firmeza. O que o melancólico precisa olhar para o sanguíneo e buscar justamente essa leveza, porque o melancólico naturalmente ele fica preso nos seus pensamentos, ele tem a característica fria, então ele vai contrair diante da vida. E o sanguíneo não. Aconteceu qualquer coisa ali no dia a dia do casal, o melancólico vai contrair e o sanguíneo vai expandir. E isso pode ser um ponto de atrito se os dois não olharem para aquela situação como uma oportunidade de aprender com o outro. Então, o sanguíneo olha para o melancólico e busca essa estrutura, essa clareza, essa firmeza, direcionamento. E o melancólico olha para o sanguíneo, olha para o seu parceiro e fala assim: eu vou buscar essa expansão também. Eu quero essa leveza para a minha vida. Eu vou buscar olhar a vida como essa primavera. Por quê? O sanguíneo, ele é associado à primavera. Ele vê a vida com cores, com passarinhos cantando no ouvido dele. Ele consegue ter essa brisa constante no seu interior. Mas o melancólico é o oposto. Ele é o outono. E falando nisso, nós aqui no Hemisfério Norte, para quem não sabe, eu moro na Flórida, nós estamos nos aproximando do outono. Então, o vídeo de associação do temperamento melancólico com o outono está chegando. Estamos nos últimos dias do verão e a gente já consegue sentir essas diferenças. Então, deixa só o outono firmar mais um pouquinho que eu volto aqui e gravo para vocês. E, olha só, vamos associar aqui, já começar a associar ao outono. Nós estamos saindo do verão. Aquele momento que as pessoas vão para a praia, vão para a piscina, aquela alegria. E eu começo a sentir a mudança na temperatura, já não está tão quente, as folhas já vão começar a cair, os dias que antes eram mais longos já estão ficando mais curtos, o pôr do sol já está se antecipando, vai chegando uma certa melancolia, sim. E a forma como o melancólico enxerga a vida é essa constante troca de estação. São com essas constantes características as folhas estão caindo, o verão está indo embora, o inverno e o frio se aproximam. Então ele enxerga, ele sente a vida dessa maneira. E nada melhor do que olhar para o sanguíneo e buscar esse olhar primaveril de cor, de alegria que eles têm. E o que precisa aqui? O equilíbrio, porque a vida não é só primavera, não é só beleza, alegria, cor, tudo festa, maravilha. Não, não é. Mas a vida também não é só outono, não tem só os momentos difíceis, a vida não está sem cor. O que essa combinação de temperamentos precisa é olhar para o outro e não criticar as características dele, mas olhar e falar assim: o que eu posso trazer para mim? O que eu posso agregar nas minhas próprias características? Aqui está o pulo do gato. Para a próxima combinação, nós temos o fleumático e o colérico. Água e fogo. Aqui nós temos mais uma combinação de temperamentos opostos. O colérico é quente e seco. E o fleumático é frio e úmido. Então eles não têm nenhuma característica em comum. Nenhuma característica estrutural em comum. Então, enquanto um expande, o outro contrai. Enquanto um tem a rigidez, a firmeza, aquela faca da secura, o outro tem a umidade, tem a leveza, a flexibilidade. Quais são as tendências? O fleumático é calmo e paciente. O colérico é intenso e decidido. Os pontos fortes. Fleumático traz estabilidade, o colérico traz ação e motivação. Juntos conseguem conciliar execução e prudência. E onde eles precisam estar atentos? O fleumático pode agir dentro do relacionamento de uma maneira lenta e passiva. E o colérico pode ser agressivo e mandão. E como essa combinação poderia se ajustar? O colérico aprende a segurar o impulso e a ouvir, e o fleumático aprende a se posicionar e a acompanhar a energia do parceiro. Isso promove equilíbrio entre firmeza e tranquilidade. Aqui entra uma combinação muito interessante pelo ponto que
Enquanto o colérico, ele vai estar sempre buscando uma coisa nova. Ele vai estar sempre em movimento, querendo desafios, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e buscando conflitos. Como eu já falei, o colérico ele é associado à guerra, então é o guerreiro. Ele é o que traz esse pensamento. O colérico é o que vem com essa força maior. Então a vida para ele pode se tornar um campo de batalha e o relacionamento também. Já o fleumático, a vida para ele é tranquilidade. Ó, esse lago maravilhoso representa muito bem o fleumático. Ele é essa paz, essa tranquilidade. Onde você colocar ele, ele fica. Mas é aí que pode morar a passividade. Enquanto um puxa para um lado, né? Guerra, atrito, conflito, o outro ele só quer paz. E aí a paz dele, ele entrega até a alma dele para não ter que se envolver em atritos, em confusão. E ele pode entrar nesse lugar de omissão. E nada mais fere uma pessoa dentro do relacionamento do que a omissão do seu parceiro. Porque ele olha aquela atitude e ele se sente desprezado. Uma das maiores queixas que eu recebo dentro da consultoria ou dentro do processo terapêutico são os parceiros do fleumático. Por quê? Eles trazem isso como uma dor profunda. Se você é fleumático, você está dentro de um relacionamento, presta atenção sobre isso. Porque a outra pessoa, ela está se sentindo desprezada, ela não está se sentindo acolhida, ela não está se sentindo amada e respeitada por você. E eu tenho certeza que você ama a pessoa que está do seu lado. Então, demonstre amor, demonstre carinho, afeto. Não despreze o que ela está trazendo para você pelo simples fato de que você não quer se movimentar, de que você quer ser uma água parada. E eu sempre falo aqui que água parada dá dengue. Água parada dá lodo, mas você é fleumático, você pode ser uma grande onda, você pode ser aquele rio que corre e nutre o ambiente que está ao seu redor. Então escolha, decida isso por você e pelo seu relacionamento. Enquanto o fleumático precisa aprender a se posicionar, o colérico precisa justamente aprender a dar espaço para o outro, respeitar o momento do outro. Enquanto um precisa entender que na vida há batalhas necessárias para se conquistar a paz verdadeira, o colérico precisa entender que nem tudo ou quase nada realmente precisa de todos esses conflitos que você mesmo gera. E nem vem dizer que você não é assim, porque eu sou colérica e eu sei que você é. E agora vamos para a última combinação de hoje, o melancólico e o fleumático. Nessa combinação, a gente encontra uma característica em comum. Por quê? O melancólico, ele é frio e seco. E o fleumático também é frio e úmido. Então, eles têm a contração como uma característica em comum. E o que é oposto é que o melancólico, ele é rígido, ele é mais duro, ele é movido pelos seus ideais, pelos seus princípios. E o fleumático, ele já é movido pelas relações interpessoais, ele tem mais essa flexibilidade. E vamos ver o que essas características estruturais trazem de tendência para essa combinação. Então, os dois são introspectivos, calmos e cuidadosos. O ponto forte é a harmonia, estabilidade, a lealdade e segurança emocional. E onde eles precisam estar atentos? Podem cair na estagnação. Decisões importantes podem ser adiadas. O melancólico pode se sentir sobrecarregado pelas críticas internas. E o fleumático pode ser negligente diante do relacionamento, principalmente com as necessidades do outro. E como eles podem se ajustar? Incentivar o diálogo e a ação em conjunto. Celebrar pequenas conquistas e assumir responsabilidades. Assim, o casal mantém a estabilidade sem perder o movimento. Como esses dois temperamentos, eles têm a característica fria, diante dos acontecimentos da vida, a tendência é eles se contraírem. Só que cada um pode ficar para um lado. Então, o melancólico vai se fechar para um lado, guardar todos os pensamentos, todas as coisas que ele fica ali se remoendo ao longo do tempo. Já o fleumático, ele vai se fechar. Mas a probabilidade de ser uma introspecção que vai gerar pensamentos produtivos é muito menor.
Então, enquanto o melancólico vai ficar de um lado ali remoendo os atritos do relacionamento, remoendo as mágoas e pensando em tudo que está acontecendo e não falando, o outro vai se fechar mais por comodismo. Então ele, eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá tudo bom, tá tudo muito certo, eu não preciso me movimentar dentro desse relacionamento. E o que gera mais mágoas no temperamento melancólico. Então, dentro dessa combinação, cada um pode ficar para um lado. Então, o melancólico vai ficar para um lado, o fleumático vai ficar para o outro, e pode gerar esse distanciamento dentro do relacionamento. O melancólico, ele vai ficar triste, frustrado, aquilo ali pode abalar a forma como ele se vê, ainda mais dentro do relacionamento, que a gente precisa, sim, da validação do outro. A forma como o outro nos trata, como o outro nos vê, faz a diferença. Então, o ponto principal dessa combinação é o diálogo. É necessário que o melancólico fale, que o melancólico expresse o que ele está sentindo, porque o outro provavelmente, e ainda mais se esse outro, nesse caso, sendo o fleumático, ele não vai perceber. E o fleumático, ele precisa parar, muitas vezes, porque é uma tendência desse temperamento, a olhar só para si. Porque ele pensa assim, se tá bom para mim, tá bom para o outro. E dentro do relacionamento não é assim que funciona. Para que esteja bom para você, também é necessário que esteja bom para o outro. E aqui também entra o que eu sempre falo para vocês. O nosso temperamento, ele gera tendências de comportamento, mas nós não temos que seguir essas tendências a todo momento. Então, surgiu alguma coisa, alguma necessidade do nosso parceiro, da nossa parceira, e ela traz pra gente, a tendência do meu temperamento é ser passivo mesmo, é querer ficar na minha. Só que isso não é saudável para o relacionamento. Nesse momento não é a hora de contração. Nesse momento não é hora do repouso, não é hora de você deixar as tendências do seu temperamento te dominarem. É a hora de você fortalecer a sua personalidade, porque dentro do relacionamento tem que haver a entrega. Não é sobre mim, é sobre nós. Não é só sobre o outro, é sobre nós. Então eu não tenho que estar num relacionamento só olhando para o outro e esquecer de mim, como eu também não posso estar dentro do relacionamento olhando só para mim e esquecendo das necessidades do outro. O estudo dos temperamentos, ele é uma ferramenta poderosa. Ela é simples. É algo que você consegue olhar e entender com facilidade. Só que você precisa colocar em prática, olhar, identifiquei o meu temperamento, eu sou colérico. Que legal, eu sou colérico. E agora, o que você vai fazer com isso? Por isso que eu te convido a mergulhar no estudo dos 4 temperamentos. Venha comigo, deixe eu te ajudar, porque eu tenho certeza que usando da maneira correta, você pode ter resultados magníficos em todas as áreas da sua vida e principalmente dentro do seu relacionamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil no seu relacionamento ou que tem alguma área que ela gostaria de melhorar. E eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudá-la. Então, um beijo e até o próximo vídeo.